Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco, não é, Conceição? É verdade. É sempre uma grande alegria estar aqui, ter você conosco. Esse programa é feito para você. Eu espero que a gente seja assim, muito edificada com essa conversa de hoje. E a palavra de Deus sempre traz uma força, um up na nossa vida, que é muito importante. O título da nossa pauta é A Flecha da Vitória. Pode parecer esquisito, né? A Flecha da Vitória, mas primeiro que ela é o título de duas pregações, tá? Eu apoiei literalmente nessas duas pregações essa pauta, porque a primeira dela, eu ouvi as duas em ocasiões completamente diferentes. A primeira delas já faz há muito tempo atrás, há uns 18 anos atrás, eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Recentemente, isso há meses atrás, o pastor Michel Piragini falando sobre isso, porque ela ficou centrada em cima de um texto bíblico. E eu acho muito interessante, porque quando a gente pega um texto bíblico, principalmente um texto do Velho Testamento, às vezes a gente fica tentando meditar nele e falar, o que é isso aqui? É a história de um rei, é a história de uma... Né? A gente não são história. Todas elas têm ensinamento para nós. Sim, e muito fortes, inclusive, essa flecha. Né? E isso está escrito no livro de Romanos. Está escrito que tudo que foi escrito no passado foi escrito por nosso ensino, para nossa edificação. Sim. Então, as pregações que a gente ouviu foram inspiradas justamente nesse texto que eu começo compartilhando com vocês. O texto está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 13, a partir, na verdade, do 14, que diz assim: Estando Eliseu doente da enfermidade, que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu até ele e, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele tomou. Então disse: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então, a gente já viu o texto, né? A primeira impressão, quem não está acostumado a manusear a Bíblia ou ler a Bíblia, pensa, mas que história é essa, né, Conceição? E o que a gente vai conversar é dos princípios colocados aqui, sabe? Para não olhar só como mais história, né? E pensar que não é um texto sem propósito. Aprender com o texto. Aplicar o texto na nossa vida diária. Né? Muitas vezes, olhando para o texto assim, já fala conosco quantas oportunidades eu tive, como esse teve, e você simplesmente vai até a metade do caminho e muda de ideia. Mas, primeiro começando pelo título, A Flecha da Vitória. Sim. Então, quando que a gente obtém uma vitória? Só depois de batalhas, né? Sim. Então, agora, quem não tem batalhas, né? Sim. Então, é uma coisa muito comum. Todos nós queremos ter vitórias, ter conquistas, conquistar alguma coisa. Isso é o desejo de quem é crente e de quem não é crente, né? Todos nós temos, Sim. né? Então, é claro que o texto vai falar em vitória depois de uma batalha, Sim. né? Um treinamento. Nesse tempo aqui, o grande inimigo do povo era a Síria. Do povo de Deus era a Síria, tá? Eles tinham
que lutar fisicamente contra eles. Sim. Hoje nós temos todo tipo de luta. Sim. Né? Inclusive, Paulo avisa que algumas vezes que o nosso inimigo realmente não é carne e osso. Né? Carne ou sangue, sim. Né? Carne e sangue e tudo mais, Sim. que é nas regiões espiritual celestiais. mesmo, sim. Se bem que por trás desses, naquele tempo, por trás desses inimigos, A Síria, Síria, existiam os demônios, né? Sim, sim. Existiam realmente o inimigo do povo de Deus. A luta espiritual e essa luta física é constante. Sempre. Você luta com as armas celestiais, mas também tem a batalha terrenal, Sim. né? No caso do arco da flecha. No livro de Daniel, por exemplo, a gente vai ler, numa oração que ele estava fazendo, ele não teve uma oração respondida, porque um anjo teve que segurar o que ele chamou de o príncipe, né? Da Pérsia, né? Sim. Então, enfim... Porque também tem o tempo de Deus, né? Tem tudo isso, né? Sim. Então, esse texto está cheio de simbologias, coisas que a gente vai conversar sobre elas, e a gente gosta muito de conversar sobre as coisas que estão na Bíblia, né? Então, Eliseu era um profeta. E um profeta trazia a palavra de Deus. Aliás, naquele tempo a palavra de Deus era isso mesmo, pelo profeta. Hoje, a palavra de Deus para nós é essa que está contida na Bíblia, né? Sim, está pautada em cima daquilo que está escrito, que está escrito, né? E é interessante que ele era um profeta da época e ele estava muito doente. Acho que ele estava no finalzinho, né, da vida ia morrer. dele. Aí o rei Jeoás, que é outro personagem que a gente acabou de ler, sabendo que ele ia morrer, foi lá visitá-lo, né? E a gente tem que lembrar também, Mirtz, nessa questão, que os reis da época não eram rei como de hoje, não, que fica sentado, né, e os outros vão para a batalha. Salvo uma ocasião que Davi ficou e fez coisa errada. Mas os reis eram reis de batalha. Sim, quer dizer, esse rei, Jeoás, ele sabia muito bem lidar com flecha. Era um guerreiro, ele era um guerreiro, sabia tudo. lidar com flecha, mas ele ficou debaixo da autoridade do Eliseu. Então, e o que estava acontecendo? Ele foi fazer uma visita, Sim. Aquele profeta estava se despedindo, né? Sim. Então ele aproveita, eles têm um momento que aquilo que acontece naquele momento pode ser o que esteja acontecendo nas nossas vidas. É um ensinamento, e tudo mais. Né? É um ensinamento. Então, eu disse para vocês que ele dá uma ordem para o rei. Ele diz, vai pegar o arco e a flecha, tá? Arco e a flecha. Arco e a flecha que eram as armas naturais usadas naquele tempo, né? Hoje, né, se nós formos lutar espiritualmente, nós temos outras armas, já entramos nela aqui daqui a pouco, né? Então, ele manda pegar porque e diz assim, agora, né? Ele trouxe o arco e a flecha, botou ali, botou a mão... Abre a janela. Ele não botou a mão. Primeiro ele botou a mão sobre a mão dele, né? Agora você faça uma ideia. Com a nossa habilidade natural com a vida, imagina um rei que sabia, olha que coisa linda que é você se colocar. Ele pegar a flecha e Eliseu botar a mão, ter essa ação, né, de ensinar como ele iria vencer. Né? Como um general vai usar arco e flecha, como vai fazer, tudo mais, né? Sim. Sabe, é um princípio, às vezes, muito simples, sabe? É um princípio chamado obediência. Submissão. Sim. Sabe? Você se submete, você obedece, porque esse é um princípio para você ter vitória. Fazer Nós estamos falando Deus, né? flecha da vitória. Sim. Fazer o que Deus está mandando. Sim. Neste caso, fazer o que a palavra de Deus está mandando. Sim. Eliseu era a palavra de Deus naquela época, né? Então, fazer a palavra de Deus. E muitas vezes, por causa das nossas habilidades naturais, né? A gente não se sujeita. Né? Sabe por quê? Sabe, de repente, não tem vitória. Ou você... Ele estava morrendo ali, ele até podia pôr, mas às vezes a tua atitude não condiz, porque no seu interior você diz, mas eu sei fazer isso. Eu já sei atirar flecha. Eu já eu sou bom nisso. Eu sou bom, ou qualquer coisa assim, né? Sabe, queridos, não interessa aquilo que a gente possa ser bom ou não. Nós temos que reconhecer que o que nós temos, o que fazemos, veio de Deus. E nós só vamos vencer o inimigo, que o caso aí está falando de inimigo. O Síria, inimigo. Que nos atacam. Só vamos vencer se for do jeito de Deus, né, Mirtz? Sim. Senão nós não teremos vitória. E sabe, e as oportunidades,
A gente viu que quando o rei chegou lá, falou, meu pai, carros de fogo e seu cavaleiro. A palavra de Deus estava indo embora, né? Era a oportunidade do Era momento. oportunidade, sabe? Sim. Nós temos que pensar em oportunidades quando a gente, diante da palavra de Deus, ouvir alguma coisa de Deus. Sim. Nós estamos falando em flecha da vitória, em ter vitória, em ser bem-sucedido. Quantas vezes, ao abrir a palavra, é ali que nós vamos encontrar o direcionamento. Sim. E o primeiro deles, o primeiro ponto que a gente chegou aqui é submeter e obedecer. E obedecer. Né? E aproveitamento das oportunidades, como você está falando aí, Mirtz, é tão importante, porque às vezes a gente é submisso, a gente é obediente, mas é tão para trás que você não aproveita, não tem o ímpeto de aproveitar a oportunidade. E o fato de acharmos, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, Sim. deixa eu lembrar um texto para você de 1 Pedro, que eu acho que cabe muito bem. 1 Pedro 1, a partir do... Eu vou ler o 3, 4 e o 5 para você, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para nós nos céus, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Sim. Então, um processo inteiro. Sim. Uma salvação que teve início, tem meio e vai ter um final. Sim. E muitas vezes doloroso, né? Esse processo é dolorido, porque a nossa alma, ela contém tudo aquilo que a gente deseja. Sim. Por exemplo, esse rei que nós estamos falando, ele podia ter o sentimento, né? Dizer, mas eu sei lidar com isso. Né? Então, a nossa alma tem muito isso. Eu sei fazer. Então, a salvação inicial é bem clara, né? Aquela que aconteceu. Mas e desenvolver a salvação na nossa alma mesmo, de fato, é o processo que vai acontecer, né? É igual assim, a gente saiu do Egito, Sim. Deus tirou. Deus tirou o povo do Egito. Sim. Eles não precisaram fazer nada para sair do Egito. Deus tirou, tá? Deus prometeu para eles a terra Canaã, prometida. tá? Mas existia tanta luta. Agora, eles tinham que chegar até lá, e chegando lá, eles tinham que conquistar essa terra. Era cananeu, todos os eus da vida estavam no caminho. Sim, é batalha, né? A nossa alma precisa ser conquistada, sim, né? Como trabalhada. É como a gente diz, Deus tirou o povo do Egito, aí levou para o deserto, como fez com a gente, para tirar o Egito de dentro de nós, que é dolorido, né, Mirtz? É dolorido, mas faz parte. Deixar algumas coisas que a gente está arraigado, né? Sim. É bom. E Tiago explica isso tão bem, gente. Tiago 1, 18 a 21 diz assim: segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Sim. Né? Ele fecha muito bem aquilo que está escrito em Pedro. Sim. Né? Então, aí você tem um entendimento bem bom a respeito disso. Queridos, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre a flecha da vitória. Sim. Como é que nós alcançamos a vitória num texto cheio de simbologia. Sim. E uma dessas simbologias, uma dessas figuras realmente é Canaã, a terra prometida, como viver na terra de plenitude, porque Canaã é realmente a figura da nossa alma. A gente deu 2 textos a respeito da salvação que precisa ser desenvolvida dentro da nossa alma. Aquele território tão cheio dos nossos desejos e de tantas outras coisas, talvez, querido, muito mais difíceis para pessoas que se converteram mais tarde, né? Sim. A alma humana é o maior problema. Às vezes a gente fala, o problema é isso. Não, o problema é você mesmo. Somos nós mesmos. Nossa alma é um problema. A boa terra de Canaã, Mirtz, para nós,
como cristãos, o que Deus fez? Ele, quando tirou do Egito, ele veio morar dentro, é o corpo, o espírito, a alma e o corpo. Então, ele entra dentro do espírito, vai ganhando a nossa alma, que é o que você está falando, a salvação da alma, e vai expandindo e tendo resultado no corpo de Cristo, no nosso corpo. Então, a terra de Canaã, ela expande do espírito e é o próprio Cristo, que vai expandindo na nossa alma e vai ganhando todo o nosso ser. É um trabalhar de Deus. Trabalhar que Tiago foi tão claro, a gente disse para você, existe um momento que meu espírito nasce, eu vou nascer do espírito na hora que eu aceito Jesus. Sim. Então eu vou nascer do espírito na hora que eu saio do Egito, né? A gente já está comparando. Tipificando. Agora, daí eu preciso conquistar a minha alma. A Canaã estava cheia de inimigo, eu também vou lutar com os inimigos que estão dentro da minha alma, mesmo, né? Dentro de mim. Sim. É a minha vontade, meu intelecto, os meus pensamentos, mágoas que eu possa ter trazido. Tudo aquilo que ia me levar para o buraco, né? Claro, ira, morte, falta né? de perdão, questionamento, seja lá o que for. Inveja, ciúmes, então, muita coisa, né? Esse é um terreno que precisa ser conquistado. Sim. O salmista dizia, ele dava ordem para a alma dele, ele dizia, aquieta-te, a minha alma. Fica quietinho. Aquieta-te e louve o Senhor. Louve ao né? teu Deus. Então, queridos, isso é tão verdade, sabe por quê? A gente tem que pensar hoje, no natural. Nós vamos ao culto no domingo, e de repente aquele louvor maravilhoso, o corpo de Cristo reunido. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer com toda a concentração de fé que está ali mover, unida. Né? Você sai de lá exultando no domingo. Na segunda-feira você acorda cabisbaixo, triste, com medo de enfrentar o dia, o teu emprego, a luta que você tem, sabe? Por causa da nossa alma. Por causa da tua alma. Sim, porque sabe? se o espírito está bem, porque ela não foi melhorar. Conquistada ainda. Sim. E nós estamos falando de vitória, sabe? A flecha da vitória, o que é que você precisa fazer, né? É como se você imaginasse dentro de você o território inimigo do sírio, a tua própria alma. Sim. Então, as flechas que você vai lançar de vitória em Cristo Jesus vão expandindo na tua alma, ganhando a tua alma. E sabe, Cristo. Queridos, a alma tem a capacidade de sufocar o nosso espírito. Sim. Ela é muito mais aliada do nosso corpo, da carne, sabe? Né? Da carne mesmo, né? Então, a gente guerreia, tá? Paulo fala isso, não sou eu que estou falando. Ele diz assim, eu quero fazer uma coisa e faço outra, sabe? Ele diz, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E a alma está ali no meio, né? Sim. Enfim, o motivo dessa grande guerra, e nós estamos falando de vitória e guerra, são realmente as minhas vontades, os meus desejos, às vezes que não batem. Que atrapalham. Atrapalham até o mover de Deus, Mirtz. Porque a intenção de Deus, quando veio morar dentro do meu espírito, é expandir e ganhar toda a minha alma. Tanto é que ele fala da salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E você permite isso, né? E eu vou pegar um texto melhor ainda, que é o de 1 Pedro 2,11. Olha bem, ele diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Sim. Então, é de uma clareza. Né? É uma batalha né? interna. Então, sabe, na nossa mente, na nossa alma, vem pensamentos na nossa mente que você fica surpresa com eles. Sim. Você diz, gente, de onde apareceu isso, né? Sim, na mente, na emoção. Sabe, na mente, na emoção, sabe? Sim. E se você não cuidar disso, o inimigo das nossas almas pode nos prender ela. Às vezes você vê uma figura inocente ou qualquer coisa, você olha e vem uma enxurrada de pensamentos ruins na sua cabeça, né? Sim. Por isso a Bíblia nos ensina, né, Mirtz, a renovar os nossos, a levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Isso é salvação da alma. A palavra nos ensina a fazer isso. Não, nós não estamos livres de ter pensamentos assim, mas leva cativo a Cristo. Sim, você tem que saber. Volta para o Espírito, como a gente fala. Vamos voltar para os 2 primeiros pontos, para partir desse texto, da submissão e de obediência de Jeoás. Quando o outro falou, eu vou te ensinar a lançar a flecha aí, né? Vem cá que eu vou pegar a tua mão e vou, ensinar, sabe? Sim. É igual quando alguém falar alguma conquista que precisa ter em Deus, e você virar para a pessoa e falar assim, mas eu faço devocional
assim que eu acordo, leio a Bíblia 2 vezes por dia, oro não sei quantas, sabe? E achar que já você não precisa ouvir, que já sabe tudo. E muito, né? muito pelo contrário, quando a gente se sente assim, a gente está guardando a nossa alma do trabalhar de Deus. A gente está protegendo a alma e impede o crescimento do espírito. E vou te falar uma coisa pior ainda. A vitória, né? A minha pergunta é, será que, fazendo devocional, orando tanto, jejuando e tudo, você está obedecendo a Deus? Porque ainda tem essa pergunta, está fazendo a vontade de Deus, né? Sim. Porque tem isso ainda. Está lançando a flecha do jeito que ele está te ensinando ou você está fazendo do teu jeito, porque quando Eliseu disse para Joás assim, fere a terra, atira as flechas que você tem. Essa foi a palavra. Ele atirou 3. Aí Eliseu disse, você devia ter atirado 5, 6, aliás, todas as flechas que você tinha aí, né? E às vezes a gente encontra o inimigo das nossas almas. Eu sei assim, o que está atrapalhando a minha alma? Eu digo, é o fato de eu, vamos supor, gostar desse tipo de literatura, ou é o fato de eu fazer... Enfim, eu descubro alguma coisa e vou lutar contra isso. Luto 3 vezes. Adiantou? E paro. Eu consegui uma vitória parcial. Sabe quando vitória parcial, gente? Eu gosto muito de falar disso. É quando eu sinto que eu tirei alguma coisa da frente dos meus olhos, mas ficou um restinho no coração, né? Guardei num cantinho. Sim. Né? E nós fazemos, o ser humano faz muito isso, né? Você dá aquela aparência de espiritual, né? Mas você fica guardando coisas que já não condiz com o reino, já não condiz com o que o Espírito Santo quer trabalhar na tua alma. E você fica guardando a tua alma. Não, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Muitas vezes nós ouvimos isso. Mas esquece que a expansão de Deus dentro de você, você vai ficando mais parecido com Cristo, sim. Porque a tua alma vai sendo trabalhada. A flecha é exatamente isso. E sabe, Conceição, eu gosto de pensar, eu lembro quando eu instruía as minhas filhas, quando elas eram pré-adolescentes, né? A gente dizia, não vai em tal lugar por conta disso, explicavam muito bem. E elas entendiam, não iam. Mas o coração delas aparecia lá, né? Transportava a mente, o coração, porque aquilo não tinha ainda, porque tinha sido 1, 2 flechas. Ia precisar de 3, 4, 5, 6... até que isso realmente se consolidasse, né? E o inverso também. Por exemplo, você traz alguém para um culto e você pensa que ele está aqui no culto, teu filho de adolescência, ele está lá fora, né? E a palavra de Deus diz, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Então é importante a salvação da alma. Eu falo sempre que o maior milagre hoje, porque o milagre da salvação já aconteceu, mas a salvação da alma, a Bíblia diz que é tua responsabilidade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então realmente precisava que o rei Joás, ou nós, você faça de acordo com o profeta ensinou e você lance as flechas para você ter a tua alma salva mesmo. Agora, sabe que... Depende de você, né, Mirtz? É que nós estamos falando numa dimensão espiritual. Espiritual, sim. Num mundo que nós vivemos tão cercado de coisas naturais, né? Então, se mover no espiritual não é tão fácil para nós, né? E ali o mover era todo espiritual, porque quando ele diz assim... abre a janela para lançar contra o teu inimigo. Identifica o teu inimigo. A primeira identificação. Abrir uma janela para você identificar. Agora, onde é que estava o inimigo? Não era ali do lado da janela, tá? Esse abrir a janela é abrir a tua mente para você identificar o que realmente precisa ser feito. Qual é o problema? Sim. Onde o Senhor precisa ganhar a minha alma? Aí, identificado, você lança a flecha. Ele diz, agora atira. Tá? Você lança primeiro. Aonde vai cair essa flecha? Não vai cair na alma do inimigo, no coração do inimigo, né? Ela é simbólica, é um avanço. Você vai ter assim, eu já reconheci o que é que tá, qual é o problema, o que é que está acontecendo. Aí vem a maneira como eu vou lutar contra isso, né? E sabe, queridos, a maneira de lutar contra isso é tão interessante, porque algumas pessoas vão pegar coisa simples. Uma pessoa que está lutando para deixar a bebida. Ela realmente se converteu, ela está buscando a Jesus, mas ela tem um vício. Ela gosta de beber, o cheiro da bebida ainda mexe com ela, tá? Então ela vai atirar uma primeira flecha. Tira todas as bebidas dentro da casa dela.
Só isso vai adiantar? Não vai resolver. Né? É o modo de Deus, é o tempo de Deus, a quantidade de flechas de Deus. E o que você vai continuar, porque você foi a primeira. Aí o teu amigo diz assim, vamos lá pro coisa, primeiro que você diz, não vou porque eu não estou bebendo mais. Ele falou, mas você pode ir, não precisa beber. Aí você vai. Vai no terreno do inimigo. Vai no terreno do inimigo, né? Sim. Você ainda está dando, porque você vai sentir o cheiro, você vai sentir... Então, você entende como, às vezes, essa simbologia é tão interessante e com a de nossa você alma, ferir só uma, duas vezes. E com a nossa alma é exatamente isso, Mirtz. Você crê, você recebe o evangelho, você sabe que aquilo não condiz mais com a vida que você possui, que você recebeu, que Deus está morando dentro de você. Aí o amigo fala, mas não tem problema, só hoje. E você acaba cedendo, né, muitas vezes. Deus tem nos dado armas no lugar, né, que é oração, jejum, como eu te falei, são as armas espirituais. Aí eu identifico o inimigo, eu abro a janela, eu sei, eu digo, eu vou orar sobre isso. Aí eu oro a semana inteira. Uau, resolvido. E não oro mais, né? Achando que foi mágico eu ter orado uma semana. Sim. Gente, tem coisas que realmente nós vamos precisar orar muito mais, 5, 6 vezes, né? E se nós olharmos a história do povo de Deus ali, a luta deles, eram os Zeus, né? Uma hora era um Zeu aqui, um Zeu ali, mas até o final existia batalha. A luta é até o final, Mirtz. E essa luta interior é a mais difícil da gente reconhecer. É mais difícil de você ver o quanto você precisa que a tua alma seja salva. Porque fala, essa é a minha pessoa, não. A pessoa que Deus quer te transformar é muito diferente da pessoa que você é hoje. E é tão doce ver isso, né? Sabe, queridos, então nós vimos o discernimento, a obediência, o esforço, fazer exatamente aquilo que a palavra está mandando você fazer, sabe? E não parcialmente, né? Porque às vezes você diz, eu obedeço a palavra, mas obedece como? Até que ponto? Até que ponto? De maneira parcial, né? Não sei. Quem sabe você, ouvindo essa conversa, possa ter percebido, de fato, atirei 2 ou 3 flechas, né? Sim. Quem sabe você não precise... Hoje é tempo de recomeçar, né? Pensar e rever isso. Porque era isso a nossa intenção, era isso que a gente tinha para você. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.